Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estúdio Teologia. Eu sou Sérgio Matias e é um prazer encontrar você aqui. Neste programa, nós vamos falar sobre a exaltação gloriosa de Cristo Jesus. E essa exaltação, ela compreende a sua ascensão aos céus, que ocorreu 40 dias depois de sua ressurreição, e sua entronização gloriosa, para compartilhar também com todo o gênero humano a glória e o poder do Pai, e para ser Senhor e Rei de toda a criação. Confira aí. Queridos amigos, quando nós confessamos no artigo do Credo que diz que Cristo está sentado à direita do Pai, nós estamos nos referindo com essa expressão à glória e à honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, existia como Deus e consubstancial ao Pai, ele está sentado corporalmente depois que se encarnou e de que sua carne foi glorificada. Veja, com a ascensão, termina a missão de Cristo. Ele, enviado para o nosso meio em carne humana, foi enviado para realizar a obra da salvação. E era necessário que, após a sua ressurreição, Cristo continuasse sua presença entre nós. Era necessário para que ele manifestasse sua nova vida e completasse a formação dos discípulos. Mas essa presença, ela termina no dia da ascensão. Porém, nós podemos imaginar que ainda que Jesus tenha voltado ao céu, que ele esteja junto do Pai, ele permanece entre nós de vários modos e de maneira muito eficaz e real no modo sacramental pela Santíssima Eucaristia. Mas por que Jesus teve que ascender ao céu? Bom, a ascensão é sinal dessa nova situação de Jesus. Ele sobe ao trono do Pai e de lá ele compartilha, não é, esse trono conosco. Não só como filho eterno de Deus, mas também como verdadeiro homem que venceu a morte e que venceu o pecado. A glória que Jesus havia recebido fisicamente com a ressurreição, ela se completa agora com a sua entronização pública nos céus. Entronização essa como soberano da criação junto ao Pai. Então Jesus recebe a justa homenagem e o louvor de todos aqueles que habitam o céu. Isso é magnífico, porque uma vez que Cristo veio ao mundo para nos redimir do pecado e nos conduzir à perfeita comunhão com Deus, com a ascensão, Jesus inaugura a entrada no céu da humanidade. Jesus é a cabeça sobrenatural dos homens, como Adão foi na ordem da natureza. Agora Jesus é na ordem celestial. E já que a cabeça está no céu, também nós, igreja, seus membros, temos a possibilidade real de alcançá-lo. E mais do que isso, não é? Conforme ele nos afirma no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Ele foi para nos preparar um lugar na casa do Pai. Refletindo sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 132, nós compreendemos que Jesus está sentado à direita do Pai. E de lá ele continua o seu ministério de mediador universal da salvação. Ele é o Senhor que agora reina com a sua humanidade na glória eterna do Filho de Deus e sem cessar intercede por nós junto ao Pai. E mais,
ele nos envia o seu Espírito e, tendo nos preparado um lugar na casa paterna, ele nos reafirma a esperança de um dia nós estarmos lá com ele. E isso é tão real que 10 dias depois da sua ascensão ao céu, Jesus derrama o Espírito Santo sobre os discípulos, conforme a promessa que ele havia feito. E de lá para cá, então, Jesus nos manda incessantemente, não é? O Espírito Santo, derrama sobre nós incessantemente o Espírito Santo. E comunica a cada um de nós a potência vivificadora e santificadora que o Espírito possui. E nos reúne, não é? Pelo mesmo Espírito, por meio da sua igreja, para sermos um único povo de Deus. Isso fica muito evidente também quando, depois da ascensão do Senhor e do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Santíssima Virgem Maria foi levada em corpo e alma para os céus. Isso porque convinha, claro, que a Santíssima Mãe de Deus, que havia carregado o Filho de Deus em seu seio, não sofresse a corrupção do sepulcro, assim como aconteceu com seu Filho Jesus. E é por isso que a igreja celebra a festa da Assunção da Virgem Maria no dia 15 de agosto. O Catecismo, no parágrafo 966, nos diz que a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição de todos os outros santos cristãos. Então, a exaltação gloriosa de Cristo nos dá garantias. A primeira delas é que, garantidamente, nos anima a viver com o olhar posto na glória do céu. São Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz que nós não devemos tirar os nossos olhos lá do alto, porque é lá que está escondida a nossa vida. Ele nos recorda que nós não temos aqui nessa terra uma morada permanente, mas com o desejo de nos santificar, de santificar todas as realidades humanas, nós moraremos, não é, eternamente com Cristo Senhor no céu. E também isso nos impulsiona a viver de fé, pois nós sabemos, temos a certeza que somos acompanhados por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos conhece e nos ama. E estando no céu, ele nos dá sem cessar a graça do seu Espírito. Com a força de Deus, veja, nós podemos realizar o ministério apostólico que ele mesmo nos recomendou, de ir por todo o mundo, pregar o evangelho, batizar, não é? O ofício próprio da igreja. Isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. E exercendo esse ministério próprio de todo batizado, próprio da igreja, nós colocaremos Jesus no cume de todas as coisas, colocaremos Cristo Jesus no cume de todas as atividades humanas, para que o seu reino, então, seja uma realidade ainda nessa terra. Além disso, meus queridos irmãos, conforme a sua promessa que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, ele nos acompanha a partir de cada sacrário onde ele está presente nas nossas paróquias, na nossa igreja. Mas algo importante que nós precisamos aqui pensar: Cristo é Rei e Senhor do Universo. Isso é certo. Mas ainda não estão submetidas a ele todas as coisas deste mundo. A Bíblia nos fala muito disso na carta aos Hebreus, do capítulo 2. São Paulo nos fala na carta a 1 Coríntios, no capítulo 15. Não é? Porque, na verdade, Cristo está nos concedendo tempo para experimentar o seu amor e a sua fidelidade sobre essa terra. Contudo, veja bem, no fim dos tempos, terá lugar o seu triunfo definitivo, quando o Senhor aparecerá com grande poder e majestade. Cristo não revelou o tempo da sua segunda vinda, né? Mas ele nos anima a estar sempre vigilantes e nos adverte que antes dessa sua segunda e definitiva vinda, que a igreja chama de parousia, né? Ocorrerá
um último assalto do demônio acompanhado de grandes calamidades e outros sinais. E isso fica evidente quando nós estudamos o Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 674 a 675. Mas veja, o Senhor virá, isso é certo. E ele virá como supremo juiz misericordioso para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos no credo. É o juiz universal, não é? Na qual todos os segredos dos corações serão revelados. Assim como a conduta de cada pessoa diante de Deus e também com relação ao seu próximo. Este juízo, meus queridos irmãos, sancionará a sentença que cada um recebe após a sua morte. Todo homem será acumulado de vida, não é? Ou será condenado eternamente. E isso acontece segundo as suas obras. Assim, então, se consumará o reino de Deus, pois Deus ele será tudo em todos, conforme nos escreve São Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Então, no juízo final, os santos receberão publicamente o prêmio merecido pelo bem que fizeram nesta terra. E somente assim, não é, nós podemos perceber que a justiça será restabelecida. Já que por muitas vezes nessa vida, os que praticam o mal são louvados, são exaltados por outros homens. E muitas vezes os que praticam o bem são desprezados e esquecidos. Então, pensando desta forma, o juízo final, ele deve nos levar a uma obra de conversão. O juízo final inspira no coração de cada homem, de cada mulher, o santo temor de Deus. Ele nos compromete com a justiça do reino de Deus. É nele que se anunciam as bem-aventuranças e a bem-aventurada esperança da volta do Senhor. Nos tempos de Paulo, não é? Ele já aguardava essa segunda vinda com uma esperança renovada. Ele escreve na carta de Tito essa verdade no capítulo 2, versículo 3, esperando a vinda do Senhor. E esse mesmo Senhor virá para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que nele creram. Por isso, falando da ascensão, da exaltação de Cristo no céu e de sua vinda, é exatamente dessa forma que temos que pensar. Uma mudança de vida, de nos prepararmos, pois não sabemos o dia nem a hora. Temos que preparar o nosso coração e o nosso ser para o nosso encontro com Cristo Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações e seja avisado todas as vezes que nós colocarmos um programa novo no ar. Tá bom? Foi um prazer encontrar com você aqui. Que Deus te abençoe. Até mais.